Olá, eu sou a professora Ângela, da Sala de Leitura da Escola Municipal Manuel de Abreu, da 6ª CRE. E hoje eu gostaria de fazer uma homenagem aos escritores indígenas, em especial ao escritor Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é escritor e professor indígena brasileiro. É autor de livros premiados no Brasil e no exterior. Graduado em filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia. Tem doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e também é pós-doutor em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos. É membro da Academia de Letras de Lorena, São Paulo, e diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Daniel pertence ao povo Munduruku, cujas aldeias se localizam ao longo da bacia do rio Tapajós. Nasceu no meio da floresta, onde viveu sua primeira infância. Morou em Belém, no Pará, em Manaus, no Amazonas, antes de Lorena, São Paulo. O autor nos brinda com a sabedoria indígena das histórias aprendidas em sua infância e de histórias que aconteceram com ele próprio. Fala de preconceito, extermínio, mas também conta histórias cheias de reflexões e poesia. Esta conversa sobre vivências, piolhos e afetos também nos proporcionam a ampliação da nossa visão e do nosso conhecimento da cultura desses povos. Os povos indígenas possuem vários nomes, moram em lugares diversos com diferentes culturas, mas o amor para todos eles tem uma importância fundamental. É amor o que essas histórias revelam, histórias que devem ser lidas também com amor no coração. História, mitos, hábitos de várias tribos são relatados nos livros dos escritores indígenas, de modo claro e muitas vezes poético, para nos fazer perceber quanto da identidade nacional é resultado também da valiosa contribuição dos povos indígenas. Por isso, hoje eu escolhi mais uma história deste livro, Catando Piolho, contando histórias, do Daniel Munduruku. A história se chama Outras Histórias. Outro dia, numa nova sessão de catação de piolhos, minha mãe apertou-me bem forte na cabeça. Reclamei de dor. Ela chegou a boca pertinho do meu ouvido e disse que não tinha gostado da atitude que eu havia tomado outro dia ao discutir com um amigo que brincava comigo. Levantei a cabeça curioso. Como você sabe disso, se você não estava lá? Quem disse que eu não estava, Curumim? Eu não a vi por lá. Por acaso estava escondida? Não importa. O que você precisa saber é que em nossa aldeia todos estamos ligados aos acontecimentos. Não pense você que quando está só, esteja realmente só. Não esqueça que somos uma família. Todos tomam conta de todos por aqui. Dito isso, ela lembrou que eu não deveria ter provocado uma discussão desnecessária com meu pequeno amigo Coru. Fiquei pensando se ela tinha mesmo razão. É que não aconteceu exatamente uma discussão, mas um fato que me deixou sem ação
e por isso tive que agir como se estivesse brigando. Estávamos, Coru e eu, brincando sob a grande mangueira que existe na parte de baixo da aldeia. Estávamos sós. Subimos no primeiro galho e ficamos ali chupando manga com farinha. Tudo estava bem tranquilo. De repente, no entanto, Coru começou a agir estranhamente. Falava coisas que eu não conseguia entender. Fiquei com medo e pedi que ele descesse da árvore. Como ele não me obedecia, eu o forcei a descer bem depressa e ele caiu lá de cima sob um montão de folhas. Chegando ao chão, perguntei se tudo estava bem e ele disse que sim. Felizmente, ele tinha voltado a si. Depois disso, voltamos correndo para a aldeia sem entender direito o que havia acontecido. Depois que eu contei essa história para a mamãe, ela compreendeu o que eu havia feito e pediu desculpas por ter interpretado mal o que tinha visto. E me disse que o que acontecera foi por causa do excesso de fruta que ingerimos. Nosso corpo pode aguentar uma quantidade certa de alimento, meu filho. Quando comemos mais do que ele suporta, podemos ver e sentir coisas estranhas. Essas coisas, às vezes, sentimos no próprio corpo. Outras vezes, é a nossa cabeça que padece. Como assim, mãe? Quando nosso corpo sofre com nossa gulodice, ele joga o excesso para fora. Isso acontece por meio de vômitos, diarreias, dor de barriga. Quando é a nossa cabeça que sofre, podemos ver imagens, falar coisas sem sentido. Parece que estamos falando com outras pessoas. Coru falava numa língua estranha. Na verdade, o pequeno Coru não estava falando em nenhuma língua. Ele simplesmente não conseguia falar nada que se pudesse entender. Ele estava quase engasgado com a própria língua. É que se você não estivesse por lá, não tivesse forçado a pular da árvore, possivelmente ele não sobreviveria. Então eu salvei a vida dele? Isso mesmo. Legal. Então vou poder cobrar isso dele mais tarde. Falei isso sem pensar direito no que dizia, mas minha mãe entendeu direitinho minha intenção. Passou a mão sobre minha cabeça e despediu-me. Então, essa é mais uma história do livro de Daniel Munduruku. E não é só esse livro que ele escreveu, não. Ele tem outros livros e eu tenho alguns no meu acervo. Coisas de Índio, versão infantil. Como surgiu mitos indígenas brasileiros. A primeira estrela que vejo é a estrela do meu desejo e outras histórias indígenas de amor. O banquete dos deuses conversa sobre a origem e a cultura brasileira. O onça. Mundurucando, Mundurucando, 2. Das coisas que aprendi, ensaio sobre o bem viver. E de outros escritores também.
Cristino Uapixama, Sapatos Trocados. Eliane Potiguara, O Coco que Guardava a Noite. Aurita Tabajara, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. É a história dessa escritora indígena cearense contada em cordel. E uma coletânea de histórias de mulheres indígenas. Essa coletânea foi organizada pela Aline Rochedo Pachamama. Guerreiras, mulheres indígenas na cidade, mulheres indígenas na aldeia. A literatura indígena é muito rica de sabedoria e encantamento. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Tchau, pessoal! Até a próxima!